Horas 22 minutos no horário de Brasília. E a PGR, a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e parte dos integrantes de seu governo é notícia no mundo todo, nas principais manchetes dos principais jornais do planeta. E para essa conversa, nós convidamos o magistrado Marco Aurélio Mello, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, para dar, ministro, já dou as boas-vindas ao senhor, o parecer jurídico sobre essa questão que agitou o Brasil aí na noite de ontem, e o Brasil já acorda, não só o Brasil, o mundo todo, porque é um país extremamente importante, com essa notícia da denúncia da PGR contra Bolsonaro. Uma satisfação enorme falar à Band, né, e veicular algumas ideias que estão passando despercebidas. Comecemos com a competência do Supremo. Ela é de direito estrito. O Supremo é competente para julgar aqueles que estão mencionados na Lei das Leis da Constituição Federal. E aí nós não temos o envolvimento de cidadãos comuns, como os arruaceiros de 8 de janeiro, nem o envolvimento de ex-deputados, ex-presidentes da República, ex-ministros. Isso é que precisa ser percebido, ou seja, buscar-se a prevalência do princípio constitucional do juiz natural. E aí dá-se a oportunidade ao acusado de defender-se. A denúncia apresentada, ela evidentemente será alvo de crivo pelo tribunal, depois de manifestar-se previamente em defesa prévia a defesa. E eu aguardo que algum dia se pare para perceber que essa competência largada do Supremo corrói a credibilidade do Supremo junto aos cidadãos comuns. Se lá estivesse, eu estaria na bancada justamente sustentando isso. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, esse caso, né, por tudo que o encerra, o envolve, o senhor acredita que aquela velha preocupação que sempre foi sua como magistrado, de não olhar a capa do processo, mas o que consta dos autos, né? O senhor acha que isso vai prevalecer mesmo no caso dessa acusação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, e aí é o problema do devido processo legal, né? Ou seja, o julgamento em martelada única, sem mesmo direito, se chegasse à conclusão da culpabilidade, sem mesmo o direito de interpor um recurso de revisão. Isso é péssimo em termos de avanço na democracia. A democracia, para ela existir como Estado democrático de direito, indispensável é que se observe a ordem jurídica. E a ordem jurídica constitucional não direciona a competência do Supremo. Agora, isso está passando batido e já temos no inquérito que eu rotulei do fim do mundo, que teve várias matérias agregadas, já temos cerca de 270 cidadãos condenados sem direito ao recurso, como eu apontei, o recurso de revisão. Isso é algo que é discrepante a mais não poder. Precisamos parar e perceber que a competência, como eu disse, alargada do Supremo o coloca na vitrine. E aí, evidentemente, o estilingue funciona. Ele deve atuar, sim, como previsto no figurino constitucional, em relação àqueles que têm a prerrogativa, se é que há prerrogativa, de ser julgado pelo Supremo. E mais nada. Lembro-me que uma vez o atual presidente ministro Luiz Roberto Barroso suscitou a necessidade de nós enxugarmos a competência. E aí, depois do voto de Sua Excelência, pediu vista ao ministro Alexandre de Moraes. E eu, que não costumava antecipar o voto, pedi a palavra para antecipar e aderir à colocação do ministro Luiz Roberto Barroso.
mas, de repente, por isso ou por aquilo, o tribunal se tornou competente para julgar ações penais em geral, e é órgão único. Já se partiu até mesmo para o deslocamento do plenário, que Supremo é o plenário, o Supremo não é cada qual dos integrantes, não é em si turma resultante da divisão do plenário, a competência do plenário para a turma. Ou seja, nós estamos, sob a minha ótica, indo do mal ao pior. E vamos ver quando pararemos, né, nessa toada. Aliás, ministro, deixa eu só emendar nesse assunto. Bom dia, ministro Marco Aurélio Mello, ao vivo aqui no Jornal Gente. Perguntar para o senhor sobre essa. Muito obrigada. Sobre a questão do julgamento na primeira turma, né? São 5 ministros que compõem essa turma e há comentários já, inclusive no mundo político e jurídico também, de que um mal-estar surge no Supremo pela relevância do assunto, pela relevância dos acusados, de que essa decisão deveria ser tomada pelo pleno e não por uma turma. O senhor acha que esse seria o melhor caminho? Sem dúvida alguma, Thaís. Quando nós cogitamos Supremo, imaginamos órgão único, acima dos demais órgãos do Judiciário. E esse órgão único é o Supremo, com as 11 cadeiras existentes ocupadas em atuação plenária. Mas se tem um desdobramento, e daqui a pouco eu penso que vamos julgar até a ação penal, o fundo da ação penal, de forma individual, de forma monocrática. Não se avança culturalmente assim. Se avança culturalmente com temperança e observando-se, como eu disse, o figurino legal. E esse figurino tem envergadura maior, porque é constitucional. Se não se respeita a Constituição, se o próprio guardião da Constituição não a respeita, quem respeitará? Hoje nós temos uma situação em que os integrantes do Supremo praticamente perderam a cidadania, não conseguem mais sair à rua, porque não conseguem conviver com os concidadãos. Por quê? Porque são alvo de críticas e críticas exacerbadas. Eu fico muito triste quando vou, por exemplo, a um mercado, vou a uma farmácia, e as pessoas me procuram para saber o que está havendo com o Supremo. E eu não tenho como explicar. Eu digo, olha, o Supremo é a composição atual, vamos aguardar um pouco. Ministro Marco Aurélio, os ministros do Supremo hoje não devem antecipar voto, trazer manifestações a respeito dos casos, embora alguns deles em entrevistas já coloquem essas sinalizações. Mas o senhor já está fora do tribunal, por isso pode falar com propriedade. Não sei se o senhor teve tempo de ler, a denúncia é extensa, saiu ontem à noite, mas pelo que o senhor ouviu falar, pelo que o senhor tem acompanhado do noticiário, tem fumaça nessa história? Vencidas preliminares já colocadas de competência pelo senhor, tem aí elementos robustos, indício de autoria, materialidade do delito para tocar uma investigação a respeito de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Para o recebimento da denúncia não se requer uma prova já existente, se requer indícios. Indícios quanto à autoria e também indícios quanto à materialidade criminosa, ou seja, a prática criminosa. A denúncia é o primeiro ato do processo crime. E a denúncia, como nós sabemos, na ação pública incondicionada, ela é apresentada pelo Ministério Público. Agora, vou repetir, vou insistir um pouquinho mais. Precisamos homenagear o princípio constitucional do juiz natural. Ou seja, o Supremo deve atuar apenas nos processos crime em que se tenha envolvida a autoridade mencionada na Constituição Federal. Ex-presidente não goza da prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, como também os cidadãos comuns envolvidos em 8 de janeiro. Mas estamos vivendo uma época aí sem igual. Eu me lembro que antes, no regime de exceção, havia avocatória. O Supremo poderia pensar processos. Se criticava muito o fato de ele ter esse poder. Agora, o poder dele é abrangente, é sem igual.
com um detalhe: quando ele decide, não se tem a quem recorrer, o que, a meu ver, é péssimo em termos de direito de defesa. O senhor acha, então, que esse caso, ministro, deveria ser julgado pela primeira instância na Justiça Comum, é isso? Pela primeira instância, aí, dependendo, evidentemente, da matéria, na Justiça Comum ou na Justiça Federal, mas sempre no primeiro grau, com a possibilidade de interposição de recurso e corrigir-se um erro de procedimento ou um erro de julgamento. O princípio do juiz natural, ele está inserido no devido processo legal. E esse devido processo legal é que precisa ser respeitado. Ministro, rapidamente, só para a gente não perder o fio da meada aqui, internacionalmente, alguns analistas comparam o episódio do 8 de janeiro com a invasão do Capitólio e ainda dizem, sob observação, que Trump não perdeu os seus direitos políticos. Eu gostaria das considerações do senhor, porque o senhor também tem experiência internacional. Olha, é um problema seríssimo, né? Porque nós temos no Brasil o Instituto da Inelegibilidade. E, evidentemente, se há pronunciamento de órgão colegiado no processo crime, o cidadão fica inelegível. Os sistemas são diversos, não há como fazer uma comparação do que ocorre no Brasil e o que se verifica lá nos Estados Unidos. Agora, vamos esperar e vamos lembrar sempre que o processo crime pressupõe, para ter-se a inelegibilidade, ter-se inclusive a condenação em definitivo, uma sentença não mais impugnável na via do recurso. Presume-se até então, pelo princípio da não culpabilidade, que é um princípio constitucional, está na Constituição Federal, que não haja culpa. Precisamos dar oportunidade aos acusados, aos réus, de defenderem-se. E aí, evidentemente, se tem a contrapartida, que é o Ministério Público comprovar a culpa. O processo hoje ainda é muito embrionário, a denúncia sequer foi recebida. E eu espero, porque sou um homem otimista e acredito no direito, na organicidade do direito, que esse venha a concluir pela incompetência do Supremo, determinando-se com esses inquéritos à primeira instância. A remessa à primeira instância. Ministro, considerando as circunstâncias todas e os personagens envolvidos, né, o senhor acredita, no caso de o Supremo confirmar que vai mesmo julgar, ele vai receber a denúncia e vai julgar o caso, etc., o senhor acredita na atual composição do Supremo em julgamento justo? É preciso que cada qual perceba a envergadura da cadeira e perceba também que a história é impiedosa. Ela cobra, posteriormente, né, o ato em si, a responsabilidade pelo ato praticado. Eu, por exemplo, se réu, eu sou ex-ministro Supremo, eu teria a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, mas ministro efetivo. Mas não gostaria de ser julgado pelo colegiado que hoje eu percebo no Supremo. Ministro, só para a gente finalizar, eu tenho saudade, Cláudio Humberto, da velha guarda, como eu costumo dizer, né? Daquela composição com o ministro Moreira Alves, o ministro Nélio da Silveira, o ministro Galotti, o ministro Aldir Passarinho, o ministro Sidney Santos. Tenho muito saudade dos que eu encontrei em 1990 no Supremo. Ministro, para a gente finalizar, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a brecha aí para o Supremo aceitar, julgar esse caso como competência originária está na interpretação que foi dada pelo próprio Supremo no julgamento sobre o que se chama de foro privilegiado, mas tecnicamente é o foro por prerrogativa de função, de que autoridades podem ser julgadas pelo Supremo se estiverem no exercício do cargo ou o fato tiver relação com o mandato. Vai ser essa brecha que o Supremo vai encontrar de justificativa para apresentar à sociedade? Esse entendimento foi firmado, mas já houve
evolução, eu não diria evolução, involução. Se voltou atrás para admitir-se essa competência total, o que não é bom, evidentemente. Agora, a evolução é que não é perceptível, né? Próxima. Não acredito nessa evolução. A tendência é realmente o Supremo continuar atuando e continuar atuando dessa forma, julgando cidadãos comuns. Imagine você se, por exemplo, isso ocorrer em relação a ex-deputados que já deixaram o mandato há 10, 15 anos e que venham a cometer qualquer crime. O Supremo será competente para julgar o acusado nesses crimes? A meu ver, não. E não se pode estabelecer distinção considerada esta ou aquela autoridade. Se a tese for essa, de que a competência continua existindo, em que pese o cidadão ter deixado o cargo que a gerava, evidentemente isso tem que ser observado de forma linear, sem distinção, porque senão o processo passa, como disse Cláudio Humberto, e eu reitero sempre isso, a ter capa, o que é péssimo. Processo tem conteúdo. Agradecer ao ministro Marco Aurélio Mello, mais uma vez falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Obrigada, ministro, pela sua interpretação, pelo seu tempo aqui concedido a gente. Até uma próxima. Uma satisfação Obrigada, muito ministro. grande. A minha crença nesse grande veículo de comunicação